projeto Memória dos Trabalhadores da Petrobras, depoimento de Irani Carlos Varela, entrevistado por Paula Ribeiro e Mirela Fontes. Rio de Janeiro, 16 de abril de 2003. Uma realização do Museu da Pessoa, entrevista número 38, História de Vida. Gravando. Bom dia, Irani. Eu gostaria de começar a nossa entrevista. Pediria que você nos forneça o seu nome completo, o local e a sua data de nascimento, por favor. Meu nome é Irani Carlos Varela. Eu nasci em 16 de janeiro de 1951, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Seus pais, o nome completo e a origem dos seus pais, Irani. Meu pai é Marcelino Varela e minha mãe Hélia Mussói Varela. Origem do pai, origem portuguesa, e da mãe, origem italiana. Né? O próprio nome Mussói é origem italiana. Seus avós, você conheceu, tem memória sobre eles? O pai do meu pai, eu não lembro porque ele faleceu quando eu tinha um ano de idade. A minha avó, por parte de pai, conheci, já com bastante idade ela, e era cega, tinha uma catarata que naquela época então não tinha cirurgia, então conheci bastante, mas lembro dela sempre muito, muito tolerante, né? Muito consolada com aquela situação, mas muito tranquila. O meu avô e a minha avó, por parte de mãe, conheci os dois. Os dois eram separados, ela morava em Santa Maria e o meu avô morava em Porto Alegre, mas conheci os dois sim. Qual era a profissão dos avós? O meu avô era, por parte de pai, né, ele era João Luciano Varela, ele era trabalhava na rede ferroviária federal. Na época, na realidade, era ferrovia do Rio Grande do Sul, não era federalizada ainda. Era do Rio Grande do Sul, era do Estado. E ele trabalhava na área de manutenção da ferrovia. E o meu avô, por parte de mãe, ele tinha uma fábrica de móveis. Mas quando eu o conheci, já estava aposentado. Já tinham vendido a fábrica, uma fábrica bastante grande, né, na cidade, na época em que existia fábrica de móveis, de esquadrias, enfim, era bastante grande. Você lembra o nome? Seu nome? Lembro. Eu acho que era... Eu tenho um livro em casa que tem esse nome, acho que é Mussói mesmo, viu? Eu não lembro todo o nome, mas o Mussói estava na... Ele era imigrante? Ou ele era filho de... Não, ele era filho de imigrante. Filho de imigrantes. Filho de imigrantes. E por parte, o pessoal que morava em Santa Maria, seus avós, trabalhavam... Não, ele trabalhava em Santa Maria, depois mesmo. que ele foi para Uhum. Porto Alegre. Então me conta um pouquinho como é que são as suas lembranças de infância ali na sua cidade, quantos irmãos vocês eram, como é que era a casa? Somos, né, em 4 irmãos, todos homens, a mãe é a única mulher em casa, e o pai ferroviário, eletricista da aviação férrea. E minha mãe é professora de música, tinha um conservatório de música que chegou a ser muito grande. Ela iniciou lecionando em casa e depois chegou a ter um conservatório com mais de 200 alunos. Né? Era piano, acordeon, violão, balé, tinha vários instrumentos. Né? Então eu acordava muito, né? Na realidade meu pai construiu uma casa de 2 andares, uma casa que, muito interessante a história, quando meu irmão tinha 1 ano de idade, o mais velho, ele é 8 anos mais velho que eu, quer dizer, eu não era nascido, choveu muito na casa que eles tinham e passou, tinha muita goteira dentro de casa, era uma casa muito pequena, uma sala e cozinha e um banheiro. E nessa chuva o meu pai fez uma promessa de construir uma casa. E começou, a partir da semana seguinte, a construir uma casa. Ele demorou 15 anos construindo essa casa, ele construiu sozinho, minha mãe ajudou a construir, e eram 2 andares. E eu lembro na minha infância que o conservatório de música era na parte de baixo, e a parte de cima, então a gente morava. Não raras vezes eu acordava com as músicas, né, tocando o piano, né,
Eu, interessante. Eu aprendi, comecei tentando, né, acordeon, depois piano, depois violino. Depois apareceu uma orquestra sinfônica na minha cidade, que a minha mãe participou. Eu cheguei a ter algumas aulas de violoncelo. Mas o que casou realmente comigo foi o violão. Eu até hoje gosto de violão, toco violão desde os 13 anos de idade, né? Toco e esse é um hobby que eu tenho. Então, esse ambiente da sua casa era um ambiente assim, de música? Era um ambiente de música, mas tem um aspecto importante. Talvez na relação meu pai e minha mãe se tenha aí um exemplo quase que didático do masculino e feminino. Né? Minha mãe é professora de música, uma certa, digamos, uma certa postura na maneira de ser, né? Muito guerreira. Minha mãe era muito guerreira, realmente muito forte na maneira de ser, na busca das coisas. Mas uma postura, a relação, né, de música se dava, principalmente naquela época, mais com a classe mais alta. Né? Por outro lado, meu pai era da aviação ferro e era eletricista da aviação ferro. Então, se tinha aí efetivamente um diálogo que não era muito fácil, não era um diálogo que transitava além do operacional, não, né? Porque pela forma, pela linha e pelo endereço que um se dava, a forma que um se dava para o trabalho e a forma que o outro se dava para o trabalho. Mas de que forma isso, por exemplo, influenciou na sua educação? Tremendamente, tremendamente. A minha mãe exigia um posicionamento em que tivesse notas extremamente altas sempre. Para ter uma ideia, menos de 8 era reclamação muito grande. Então, nesse aspecto, a cobrança dela era muito grande. O meu pai não tinha essa cobrança não. Ele era mais para a cobrança de ajudar no que ele estava fazendo, era mais... Então, realmente, é esse masculino feminino mesmo. Você vê com muita força essa questão, né? Era quase que didática, aquela esse é o homem, aquele é a mulher, aquela é a mulher. Então, essa que é interessante. E isso foi muito forte, porque a mãe cobrou muito sempre essa questão da escola. Cobrou para todos, né? Mas 3 se formaram e um depois fez o concurso do Banco do Brasil, quer dizer, foi mal na escola, do mais velho, no início. Depois fez o concurso do Banco do Brasil, e aí se aposentou no Banco do Brasil, fez faculdade depois, mais tarde. Mas havia uma cobrança muito grande, sim. Né? E a postura do pai é uma postura mais de fazer, realmente, do estar colaborando ou procurando ter o filho colaborando no trabalho, né? Ou os filhos. Né? E escola? Qual foi a escola que você frequentou? Eu sempre frequentei escolas públicas. Eu tinha um colégio, no primário era o colégio Cícero Barreto, ficava na esquina da minha casa, até hoje tem colégio. Depois fui para o Manuel Rio Maneco, na parte depois do exame de admissão, no ginásio e científico. E a faculdade também, em Santa Maria. Eu tive muita sorte, porque na realidade, em sendo uma família de classe média, eu diria média, né? Média baixa, eu nunca precisei sair da cidade para estudar e me formar, né? Sempre esteve ali. Então a Universidade Federal de Santa Maria foi sem dúvida nenhuma, extremamente importante, né? Porque eu não teria condições de estudar em outro local, não. Mas assim, só para a gente tentar entender, quer dizer, Santa Maria como cidade, assim, a cidade vivia de que era agrícola, industrial, como é que funcionava para poder entender como é que era a tua família nesse contexto da cidade? Santa Maria é uma cidade que tem 3 forças na parte na parte econômica e a tradição dela, sem contradição. Uma é a área militar. É a cidade do Brasil que tem o maior número de unidades do Exército, ou unidades militares. É a maior concentração de força no sul do país. A outra área que tem é a universidade, que apesar de ser algo a partir depois da década de 60, mas criou uma força muito grande por ser interior e regional, então teve uma força muito grande. É uma outra linha que eu diria que sustenta fortemente a cidade. E aí entram outras questões, pessoas que moram lá, pessoas de fora, outras cidades que moram em Santa Maria, isso foi desde o início, desde a década de 60 já se tinha isso. E a terceira força da cidade é a ferrovias. Santa Maria era o maior entroncamento ferroviário do Rio Grande do Sul.
né? Todos os trens, que era no centro do estado, todos os trens que passavam, indo para a fronteira ou voltando, passavam em Santa Maria. Então, essas 3 áreas eram as áreas que tornaram a cidade muito forte. Você percebe algumas questões importantes nesse processo, né? Quando você eu lembro quando na infância e até na década de 70, quando eu saí da cidade, ela tinha muitas casas, muitas lojas tradicionais. Ao longo do tempo, tanto a área militar como a área universitária, como a ferroviária, teve uma decadência salarial, reduziu o transporte ferroviário, reduziu a massa salarial de ferroviários e, com isso, fez com que a cidade tenha, você percebe claramente uma certa crise e algumas lojas, algumas atividades econômicas que perderam a sua força, né? Evidentemente, outras tantas cresceram, tipo indústria. Você tem uma cidade que tem uma universidade muito forte, então cresceram outras coisas. Mas você percebe claramente que houve uma redução de algumas atividades, porque houve a redução do salário na área militar, redução da atividade ferroviária e redução salarial também na área universitária, né? Isso é bastante claro, esse poder aquisitivo. Então, o meu pai vivia fortemente a questão de ferrovias, né? Eu diria, minha vizinhança, talvez 30%, 40% das pessoas trabalhavam relacionadas com a aviação férrea. Era uma espécie de um local específico para quem trabalhava na... Não. Apesar de que na cidade tem uma vila específica para ferroviários, né, que foi construída perto de uma cooperativa, nós morávamos numa outra área. Morávamos próximo, né, mas numa outra área. Mas com uma concentração muito grande de pessoas que viviam ou que trabalhavam na aviação férrea. Então, de que forma, assim, na sua educação, influenciou, por exemplo, a profissão dos seus pais, né? Você vai estudar engenharia, mas, quer dizer, a tua opção profissional, como é que ela vai se delineando na tua adolescência e tal? É interessante a sua pergunta, porque é muito claro isso, né? Para mim, pelo menos, o meu pai construiu o meu avô, pai da minha mãe, ele tinha, além da fábrica de esquadrias, ele tinha ele fazia algumas obras na cidade. O meu pai, ele construiu a minha casa, durante 15 anos construindo a casa, construiu uma casa de um cunhado dele, de uma irmã, casado com uma irmã dele, e construiu uma casa de uma irmã, eu não citei isso na história, mas meu pai tem 2 filhas do primeiro casamento. Meu pai casou com 18 anos e viuvou com 21. E nesse período teve 2 filhas. E construiu uma casa para uma das filhas também. Então, o meu pai tinha muito da construção, ele estava sempre quebrando alguma coisa, ele estava sempre fazendo, quebrando e construindo, reformando, e tinha muita arte também para fazer essas coisas. Tinha sensibilidade para fazer coisas bonitas, fez um aquário em casa, muito bonito realmente, todo de pedras. Enfim, ele tinha uma sensibilidade escondida no dia a dia dele, mas aparecia nas obras dele. E a minha mãe uma cobrança muito grande pela questão da escola, né? A assiduidade, as notas, enfim. Eu acho que essas 2 coisas casaram, esse lado dele de construção, esse lado do meu avô de construção e essa obrigação de ter que me formar. Minha mãe dizia que eu podia escolher o que quisesse, né? Tinha um irmão meu que queria ser jogador de futebol, o mais novo. Ela disse que podia ser o que quisesse. Depois de formado pode ser o que você quiser. Primeiro se forma, né? Tinha muito disso, essa intolerância com o não ir bem na escola. Ela Total. era uma autodidata? Ou ela tinha estudado música? Não, ela estudou piano, ela se formou em piano, né, e estudou acordeon. Mas o violino, as outras áreas não, ela foi estudando, ela foi irmãos se formaram também? Tem um irmão meu que se formou em veterinária, o outro se formou em engenharia mecânica, e o mais velho, que parou de estudar numa época, fez o concurso do Banco do Brasil, e aí, antes disso já tinha parado de estudar, mas entrou no banco e ficou trabalhando lá, ele se formou em Direito, depois, já no banco ele fez o concurso e se formou. Talvez a culpa tenha ficado por muitos anos aí. Agora, Varela, assim,
assim, você falou em futebol, um pouco de lazer de vocês. Futebol era uma coisa presente? Como é que era? O futebol era presente, mas era presente na rua, né? Era ou na rua, na calçada, ou na garagem de casa que se jogava. Minha casa tinha uma garagem comprida, assim, uma lateral, e devia ter haviam 3 carros, talvez uns 8 metros de comprimento, 9 metros de comprimento, assim, no profundo. Então, nós jogávamos muito bola com bola de pano, com bola de borracha, jogava na rua, de sapato, ou às vezes descalço, que era uma loucura, mas jogava-se. Enfim, raramente se jogava num campo de futebol ou numa quadra de futebol de salão. Mas, sem dúvida nenhuma, o futebol era o maior lazer, né, na infância e na adolescência, né, aquela coisa de formar times de várzea, enfim, nós tínhamos muito disso, né. Na minha casa nós chegamos a criar um time de futebol de salão, Versalhes, né, Versalhes, interessante. Agora, essa coisa da origem italiana, ela aparece, por exemplo, um pouco da cultura italiana aparece na tua família, quer seja em festejo, em religiosidade, em alguma tradição ou não? Religiosidade, não. Não. A família, eu falei, citei ali que sou católico, mas eu diria mais é quase que automática essa resposta, né? Ela não tem conteúdo, não tem sustentação, né, nesse processo. Então, na parte de religiosidade, não. Na parte de lazer e na parte, principalmente, diria na parte de música, né, do gostar, do cantar, do estar ligado a a parte a parte musical italiana. Eu acho que esse é o mais forte, né? Mas, E comida? Não, nós tivemos um pouco, eu diria, um pouco a parte de comida, mas nós tivemos muita influência. A minha mãe era péssima de cozinha, então tinha muito mais da parte da família do pai, né, da parte de churrascos, enfim, era mais nessa linha. Não tinha uma linha e outras, eu lembro que fazia outras coisas mais portuguesas, né, de origem portuguesa. Eu lembro de algumas coisas, né, tem bom, arroz doce nem se fala, né, tem um outro que não lembro o nome, que era feito uma massa bem fininha, muito fina, doce também, né? Era feita com tipo um macarrão, assim, bem fininho. Eu não recordo esses nomes, não. Quiabo, sem dúvida nenhuma. É doce. É tipo um macarrão. Não, ele fica quase como um bolo aquilo. É todo. Mas é um macarrão bem fino. Conversando com a minha sogra, de vez em quando, ela me dá. Ela vai dando todos os nomes desses doces, né? Mas tinha. Não é fio de ovos, não. Quiabo era outra coisa muito comum, né, na casa. Né? É muito comum. Bastante, né? Então era mais questão de alimentação, mais da linha portuguesa do que a linha italiana. E música? O que você ouvia de música aí na tua adolescência, na sua juventude lá em Santa Maria? Bom, adolescência e juventude tinha muito nós estamos falando aí de 60 e alguma coisa, né? 64, 65, 60, Beatles, Roberto Carlos, né? Que é a Jovem Guarda, então é mais era o que mais se ouvia, né? Alguma coisa Chico Buarque, Gilberto Gil, enfim, naquela época dos festivais, né? Então se tinha bastante. Era o que mais se ouvia, eu acho que era nessa linha. Até hoje as pessoas acham estranho de eu saber letras de música muito antigas, né? Tipo Lupicínio Rodrigues, tipo músicas, mesmo antes de Lupicínio Rodrigues, né? Você tem o Tipo Carinhoso ou Matriz e Filial e outras músicas que tem muito antigas, porque aí vem bem da parte da mãe, da família, né? Muito de cantar junto, de brincar ou de ouvir. Música popular brasileira, músicas assim, choros? Não, choros não. Mais cantadas. Músicas folclóricas, pouco. Eu participei, você está me lembrando de uma coisa que... Eu participei quando tinha
11, 12 anos de idade, eu participava do Centro de Tradições Gaúchas, do colégio, né? Estou me correndo agora, nem lembrava. CTGs, é. E se tinha algumas coisas do interior, apesar de morar na cidade, algumas coisas do interior. E eu lembro, nesse período, eu tinha gostava de andar com a bota, bombacha, o tirador, né? Aquele equipamento de couro lateral, o chapéu, o lenço. E a gente andava com aquilo. Tenho. Essa eu tenho. Tenho. Tenho foto disso, sim. Então a gente dançava no colégio, né? Tinha o grupo de Centro de Tradições Gaúchas. E um fato curioso que eu lembro nesse período foi que eu tinha uns 11 anos. E eu tinha um amigo nosso que tinha um cavalo pequeno, né? Um petiço, né? Que eles criavam ali perto da casa, no terreno do lado da casa. E nós fomos andar. E eu lembro que pela primeira vez eu botei espora na minha vida. Eu botei a bota, a espora, né? E estava todo piochado, como se diz, estava todo uniformizado naquele. E subi. Cada um dava uma volta na rua andando de cavalo, né? No petiço. E aí eu subi. E imediatamente que eu subi pela primeira vez de espora, eu encostei no animal. Né? Encostei. Quando eu encostei, evidentemente que ele saltou para frente. Né? Natural que ele fizesse aquilo. Ao ele saltar, eu imediatamente segurei as pernas, né? Apertei as pernas. Aí apertou mais a espora. O animal começou a correr e não parava mais. O arreio, aquela parte, a cincha, né, que pega embaixo, começou a soltar. E foi indo, e uma pessoa me gritou, que estava na rua, gritou para que eu abrisse as pernas, né, para tirar a espora, né, uma pessoa que já tinha mais. E aí eu abri. Mas quando eu abri, como eu estava eu estava aqui com a rédea muito firme, puxada, né, o freio puxado, ele imediatamente parou também. Bom, foi ele parar e eu fui pela frente, né. Eu lembro que eu caí no chão, né, bati com o rosto aqui, rasguei a camisa, estava todo. Mas foi muito. Isso ficou muito forte na minha memória, essa questão. Eu lembro que eu cheguei em casa e meu pai disse assim, ele disse, o que houve? Eu digo, machuquei aí. Não. Ele disse, fica usando esse negócio de espora, machucando o animal, ele machucou você. Pô. Tá certo. Bom, Irani, então vamos voltar um pouquinho, quer dizer, essa opção pela Faculdade de Engenharia. Quando se deu, que ano você entra e quais são suas memórias desse período de universidade? Bom, quando se deu, a decisão pela engenharia, ela veio, quer dizer, a gota d'água veio quando, eu lembro numa sala de aula, eu acho que eu estava no segundo ou terceiro ano ginasial, com 15 anos de idade, eu lembro muito claro, e a professora começou a falar e dizer que achava difícil que alguém de nós tivesse decidido por alguma faculdade. E aí eu levantei a mão e disse, não, eu já decidi. Então, interessante que eu falei isso e ela perguntou o que era, eu disse que era engenharia civil e ficou essa coisa. Então, me parece que foi a gota d'água aquilo, aquela explicitação pela primeira vez, né, quando eu tinha 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade. Então, ali eu tomei a decisão e a partir dali assumi efetivamente, quer dizer, claramente percebi que estava assumido que eu ia fazer engenharia. Então foi sempre, o tempo todo buscando a engenharia. Eu fiz vestibular em 1970 e alguns pontos, coisas curiosas, né, desse período. O primeiro que no primeiro ano de faculdade eu fiz o NPOR, que é o Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva. Né, eu entrei foi durante o ano de 70 e era terrível, porque era de manhã você saía de casa, eu saía de casa em torno de 6h30, 7 horas estava no quartel, ficava até meio-dia, corria em casa, tomava um banho, trocava de roupa, pegava um ônibus, ia para a faculdade, chegava atrasado normalmente na escola, não tinha como chegar cedo, e chegava em torno de 2h30 da tarde, a aula já tinha começado 15 para as 2, 1h30, 15 para as 2, e à noite eu tinha matéria para estudar da aula de manhã do Exército, da aula à tarde da faculdade. Então eu estudava todos os dias, praticamente, quer dizer, era da manhã à noite, estudando, quer dizer, na sala de aula, e à noite estudando e caindo de sono, né? A partir de 8, 9 horas já estava caindo de sono, porque eu começava com educação física e terminava com aula o dia todo.
Então, o primeiro ano de faculdade foi um ano muito pesado, muito forte. Eu lembro que eu dispensei 2 matérias, né? Física e cálculo eu lembro que eu dispensei, para fazer no segundo ano 2 matérias a mais, 9 matérias ao invés de 7 matérias que se tinha. Nesse período, então, o que eu lembro que foi a força a intensidade do trabalho. Bom, e os finais de semana ficava de plantão ainda no quartel. Quer dizer, você ficava no quartel o final de semana. Foi um ano, então, bastante forte, com não tendo prova nas 2 áreas, tanto no quartel como na faculdade, e fazendo um esforço muito grande. O segundo ano também foi forte, porque eu tive, o segundo ano, já 2 matérias a mais que eu tinha dispensado do primeiro, para não ficar, reduzir a carga no primeiro ano. No terceiro ano foi muito interessante. Eu saí de Santa Maria e fui a Porto Alegre 3 meses. Quando eu voltei, a minha mãe tinha trocado de casa. Ela alugou a casa que nós morávamos, a parte de baixo. Meu pai faleceu em 71 e isso foi em 73. Era uma casa grande, ela alugou. E quando eu já voltei e cheguei na casa anterior. Só que não tinha ninguém naquela casa, já estava na outra casa. Foi muito forte isso também, né? Por 1000 razões, né? Dificuldades que ela teve, enfim. Então ela alugou uma casa por um valor e alugou um outro apartamento menor por outro valor, para poder equilibrar as contas em casa. E quando eu cheguei, me surpreendeu aquilo, né? Me surpreendeu. Não tivemos. Não tivemos contato, não tínhamos contato, porque não se tinha telefone também, né? Nós não tínhamos telefone. Telefone, se pensar na infância e na adolescência, ter telefone era para quem tivesse já um nível social em Santa Maria, um nível social bom, né? Ou alto. E então me pegou de surpresa aquilo. E eu lembro que eu disse, olha, eu vou começar a trabalhar, né? E saí e comecei, efetivamente busquei um amigo meu e comecei a trabalhar no terceiro ano. Então, do terceiro ano até o 5º ano, foi também muito forte a questão de trabalhava e estudava, né? As 2 coisas. Somente antes da gente falar do trabalho, por exemplo, o ambiente cultural, por exemplo, e político da universidade, como é que era isso na década de 70 lá em Santa Maria? Tinha uma efervescência? Tinha uma efervescência, sim. Você participava Havia... de alguma forma? Não, eu na realidade participei quando estava ainda no ginasial. Ainda no ginasial. Então, nós estamos falando, eu estava com 15 anos de idade, né? 15, 16 anos de idade. Mas na faculdade não havia nem tempo, né? Não tinha a menor chance de participar naquela quantidade de coisas que se tinha. Então, a participação era muito... Algumas discussões, evidentemente, lógico, não havia como você não participar de algumas discussões em alguns fóruns, né? E alguns pontos levantados, eu lembro, quando nós estávamos no terceiro ano, 4º ano de engenharia, eu lembro que aí nós já tínhamos também, eu não citei nessa história, a partir do terceiro ano, do 4º ano de engenharia, nós criamos no terceiro ano, nós criamos uma charanga de engenharia, que se tornou um conjunto depois, né? E eu tocava violão e cantava nesse conjunto. E eu lembro que nós passamos uma festa toda, a noite toda, tocando e cantando, e sábado de manhã tinha aula. Então nós fizemos o seguinte, eu tinha uma moto, que eu já tinha comprado uma moto, eu trabalhava, e aí eu lembro que eu saí da festa, fui em casa, tomamos um banho, troquei de roupa e fui para a faculdade. Não tinha muito o que fazer. E aí o pessoal, quando eu cheguei na faculdade, na sala de aula, alguns não tinham ido em casa, tinham levado todos os instrumentos, né? Então nós ficamos no fundo da sala e eu lembro que o professor entrou e nós estávamos tocando um samba. E o professor entrou, parou, deu bom dia e todo mundo continuou tocando, né, cantando. Eu não lembro do samba não, talvez. Nós tocávamos muita coisa de Noel Rosa, de Lupicínio Rodrigues, música popular brasileira de uma maneira geral, né? E aí ele deu bom dia, absolutamente a música continuou, né? E ele saiu.
Quando ele saiu, nós terminamos a música, paramos, o pessoal disse, olha, o professor entrou e saiu. E aí quando voltou já com o decano, o doutor Aita. E eu lembro que o decano, uma das menções que ele levantou foi que houvesse naquele gesto um gesto político nosso, né? Uma rebeldia, um posicionamento político, enfim, uma desobediência, uma forma de contestação. Então foi interessante porque absolutamente foi uma exteriorização do momento, né? Nós saímos de uma festa, chegamos, era um grupo de estudantes e continuou tocando. Mas eu lembro que isso deu muito tempo de investigação, de discussão, né? Irene, então conta um pouquinho agora sobre trabalho. Qual foi a sua primeira experiência trabalhando, né? A primeira experiência trabalhando foi com 17, 18 anos de idade, em que tem uma prima minha que mora em Porto Alegre. Todos os anos, desde os 12, 13 anos de idade, eu pegava o trem no início das férias e naquela época tinha a questão não sei se tem hoje, eliminar todas as matérias, né? Não fazer exame no final do ano. Então eu ia bem na escola, terminei a escola, ia para Porto Alegre. Ia para a casa da Tereza, essa prima minha que tem uma relação quase de irmã, de mãe. A Tereza, então, era muito alegre, é muito alegre até hoje. E eu ia para lá e a gente ficava tocando violão, tomando caipirinha, conversando, enfim. E o marido da Tereza, o Ciro, ele trabalhava na Kodak e tinha sido demitido alguns meses antes. E ele fazia fotografias em formaturas da COFAP, né, formaturas de mecânicos, doutores mecânicos, alguma coisa assim que tinha o título do curso que a COFAP dava para mecânicos. Quem era o gerente ou era representante comercial desta área da COFAP em Porto Alegre era um primo meu, irmão da Tereza, né, o Ney. Então eu ia para a casa da Tereza, ficava lá, e nesse período então que eles estavam em dificuldade, quando eu tinha 17, 18 anos, ele batia essas fotografias e o que eu fazia era pegar as fotografias e visitar os endereços das pessoas, que eram os endereços de trabalho, que eram as oficinas, e vender aquela fotografia. Então, é interessante, ele me pagava, na época, eu não lembro se era um percentual sobre as vendas, 15%, 20%, alguma coisa assim, sobre as vendas daquelas fotografias. Então eu ia, com 17, 18 anos, ia em cada oficina e conversava com as pessoas, enfim, e vendia as fotografias. O interessante disso tudo, né, que tem um aspecto alegre, né, o aspecto de uma certa tranquilidade, mas que a mim me assustava um pouco, dada a formação que eu tinha. Muitas vezes eu chegava com dinheiro no final da tarde para que a Tereza, o Ciro, comprasse o jantar. Era muito interessante essa expectativa, né, da chegada. Mas essa foi a primeira vez que eu assumi efetivamente um trabalho, né, remunerado. Agora, já como estudante de engenharia, você fez estágios na tua área? Eu fiz. A partir do terceiro ano, né, quando eu assumi, houve aquela troca da casa para o apartamento, naquele momento eu saí procurando um emprego, e saí batendo na porta de vários escritórios, de pessoas que eu conhecia já, amigos meus já formados, e comecei a trabalhar com um deles. Então eu trabalhava fazia o cálculo estrutural e fazia projetos elétricos de obras, inclusive de prédios, né? Mas de prédios até 4 andares, mais que isso não, na época. Eu fazia então casas, prédios, eu fazia todo o cálculo estrutural. Isso eu fiz ao longo do terceiro até o 5º ano da engenharia. E a experiência na Chapecó? Chapecó Avícola foi... Antes da Chapecó eu tive a Triângulo, né? A Triângulo foi o seguinte, foi também... eu fui a Porto Alegre,
Me formei e resolvi que eu iria buscar um emprego. Não fiquei, fui convidado para ficar no escritório que eu trabalhava, do escritório do meu amigo Gelson, e aí resolvi que não iria ficar na cidade e fui buscar um emprego em Porto Alegre. E nas entrevistas, mais diversas entrevistas, batendo na porta de empresas. A Triângulo, eu lembro que o superintendente que estava recrutando, ele fazendo a seleção, ele perguntou se eu teria condições de assumir uma obra, né, de 36 quilômetros de estrada. Eu digo, não tenho, estou saindo agora da faculdade. E quando ele me informou que eu estava sendo admitido, ele me disse que exatamente todos os outros tinham dito que tinham condições de assumir a obra. E como a obra era muito grande, que ele conhecia com uma experiência muito grande, ele disse que não absolutamente, percebeu que o único que tinha, poderia ter condições, porque na realidade nenhum tinha condições, recém-formados, a grande maioria, era eu. Coloquei dessa maneira. Trabalhei na Triângulo durante 7 meses praticamente, 7 meses em estradas, perto da cidade, com chuva, barro, acordando às 4h30 da manhã, começando às 5 e pouco da manhã a obra, salário atrasado, que era muito comum naquela época, né? Salários atrasados, enfim, devendo para empresas, devendo para fornecedor, tendo que trabalhar. Foi uma experiência, no mínimo, muito intensa. E aí a Chapecó, depois você vai trabalhar na Chapecó? Aí a Triângulo foi o seguinte, ela começou a atrasar o meu salário, ela atrasou 4 meses o salário, eu digo, não dá mais, realmente não está condição. Quer dizer, o meu e de outras tantas pessoas que eu trabalhava, né? Você começa a perder, você absolutamente não tem um controle, não tem nem diálogo com as pessoas, né? E aí eu lembro que eu saí do Rio Grande do Sul e tive que ir a Belo Horizonte para entregar a obra, porque absolutamente o pessoal também não ia na obra, e eu fui a Belo Horizonte, entreguei a obra e voltei para o Sul. E aí fui procurar um novo trabalho. Houve uma oferta e eu comecei a fazer uma seleção para lecionar na Universidade Federal de Santa Maria, na cadeira de resistência dos materiais. Mas nesta busca de emprego, um colega meu perguntou se eu não gostaria de trabalhar em Chapecó, em Santa Catarina, que a Chapecó Avícola tinha tomado um grande empréstimo do Banco Mundial e estava investindo, né, em construções rurais para o crescimento da Chapecó. E eu lembro que o pessoal me falou, a universidade começou a me chamar pelo rádio, eu assumia, isso aconteceu durante um mês, depois eu fui lá e disse que não ia assumir a faculdade, enfim, pegaram outra pessoa. Trabalhei na Chapecó durante em torno de outubro até maio, de outubro de 75 até maio de 76. O que você fazia na Chapecó? A Chapecó é interessante, eu fazia a orientação técnica de obras, das obras da Chapecó. E aí tinham galpões industriais, que ela estava construindo, um galpão industrial, silos, que ela fazia também, e galinheiros e chiqueiros. Era interessante porque eram coisas de alta tecnologia, mas eram galinheiros e chiqueiros, não tinha dúvida, né? E o interessante é que eu voltava sempre, saía com o carro para visitar as granjas, visitar as obras, e voltava para casa, e até hoje, minha mulher disse, e as botas tinham que ficar lá de fora de cada casa. Você já era casado? Já era casado, eu casei em 3 de janeiro de 76. Qual é o nome da sua esposa? Elizabeth Prestes Varela. Vocês se casaram aonde? Nós casamos em Santa Maria. Eu costumo dizer que a Beth é uma gaúcha malcriada. Porque ela nasceu no Rio Grande do Sul, nasceu em Uruguaiana, e com 2 anos de idade o pai dela é militar, ela veio para o Rio de Janeiro, foi para Belém, depois Brasília, e depois voltou, com 18 anos, voltou para o Rio Grande do Sul. E foi morar em Itaqui, na fronteira, né, do estado. E aí fez Itaqui fronteira com Alvear, na Argentina. E aí ela fez o vestibular e entrou na faculdade de comunicação. E nós casamos. Bom, e o pai dela, logo depois que nós nos conhecemos, começou uma ameaça de transferência do pai dela para Brasília, né? Aquele negócio estava 2 anos no comando do quartel em Itaqui, então vai ser transferido para Brasília, vai ser transferido para Brasília. E aí ela
nessa discussão toda, um dia tomando chopp, foi também com a mesma maneira que eu escolhia o estado da profissão, bom, tem uma maneira de você não ir para Brasília. Ela disse, como? Nós casando. Então vamos casar. Então resolvemos casar. E começamos, então, a morar em Chapecó. A casa tinha era geladeira, uma mesa da copa, um armário de cozinha, 2 baús na sala, um tapete que a minha mãe me deu e um colchão, tinha que ter um colchão no quarto, era só. Só que nós tínhamos quando casamos. E as botas tudo Fogão lá de fora. e a bota tudo lá de fora. Bom, então, assim, você fica então em Santa Catarina, em Chapecó, quanto tempo? Eu fico 7 meses, 8 meses em Chapecó, porque depois entrei para uma outra empresa rápido, um tempo muito curto. Mas eu fico 8 meses em Chapecó, fazemos o vestibular de administração, eu e ela, passamos. Outro detalhe também interessante, porque quando eu falando da classificação, né, das pessoas, a gente estava na faculdade em Chapecó, fomos até o campus para ouvir o resultado, e o resultado era anunciado, né, foi dado nome no microfone. E aí foi anunciado, aí eu acho que era 13º lugar, Irani Carlos Varela. E aí ela disse, então vamos embora aqui, né, engenheiro, passou, aí, 6º lugar, Elizabeth Prestes Varela. Então ela passou e fizemos algum período, um tempo muito curto da faculdade, mas era muito difícil também, e aí ficamos até, bom, um ponto importante, os passeios no final de semana era pegar o carro e dar uma rodada na cidade, um frio no inverno, que era uma loucura em Chapecó. E saímos e ficamos em Chapecó até junho de 76. Né? Nesse período teve uma discussão muito grande também com um dos diretores da Chapecó Avícola. Enfim, ele tinha tomado uma posição, eu tomei outra posição e aí saí, né, para casa. Eu saí para casa no momento que eu saí e foi muito interessante, que eu estava indo para casa com o carro e veio um outro carro atrás buzinando, começou a buzinar. Aí eu parei, que eu conhecia a pessoa, que era uma pessoa da Lima Construções, de uma empresa, e aí ele desceu e disse, você não quer trabalhar conosco? Eu estava saindo, naquele momento eu tinha pedido demissão, naquele instante, e eu não sabia para onde eu ia. Ele disse, você não quer trabalhar conosco? Eu digo, quero trabalhar com você. E aí discutimos ali a questão do salário, ele nem sabia que eu tinha saído ainda, e eu mudei para Lima Construções. Eu saí de Chapecó e fui para Bento Gonçalves. Nós ficamos indo e trabalhando muito durante a noite, preparando licitações. Isso foi quase que imediato. Quer dizer, eu fui admitido um dia, 3 dias depois eu estava indo para Bento Gonçalves. E essas viagens e a estadia lá nos cansava muito pelo frio. A Beth estava grávida da Carolina, né, e muito frio e muito cansado, e ela no hotel e eu fora do trabalho virando noites. E naquela discussão, naquele movimento, o pai dela nos ligou, perguntando se eu queria trabalhar em Brasília. Ele já estava em Brasília. E aí eu aceitei, eu trabalharia em Brasília. Então eu trabalhei 1 mês só na Lima Construções, pedi demissão e fui para Brasília, para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, Nova Cap. E você fica em Brasília quanto tempo? Eu cheguei em Brasília em junho. Fiquei junho, julho, agosto, setembro e início de outubro. Né? Fiquei praticamente 4 meses em Brasília. 4 meses. Nesse período nasceu a Carolina. Né? A Carolina nasceu no dia 29 de agosto. E eu fiz o concurso Petrobras. Eu já saía de casa, porque teve uma questão aí de... O trabalho não estava me empolgando, não era exatamente o que eu queria, fiscalização de obras, não estava me empolgando, não. E aí apareceu o concurso Petrobras, e eu comecei a estudar. Eu ia para a biblioteca da universidade e ficava estudando, né, para fazer o concurso da Petrobras. E o que significava nessa época, você, nesse teu estágio de vida profissional, fazer um concurso para a Petrobras? O que significava ser empregado da Petrobras naquela época, profissionalmente? Significava, sem dúvida nenhuma, uma certa elite. Era uma elite. A elite no sentido de que era efetivamente uma ambição, era uma meta, era muito importante. Trabalhar na Petrobras já dava uma imagem de excelência.
Não tenha dúvida, dá uma imagem de excelência, uma imagem de um conjunto de um trabalho, a questão salarial também era uma questão forte, tinha uma imagem muito forte, enfim, era algo que era desconsiderado como um sonho. Era um sonho, sim, trabalhar na Petrobras era muito importante. Então, como é que foi você entra, você faz o concurso, você se lembra desse concurso? Eu lembro do concurso. Eu fiz o concurso. Que ano e que data? O concurso foi em julho de 1976. E aí vem uma outra questão interessante também, esses pontos na vida, né? Eu fiz o concurso e aí me chamaram para fazer o exame médico. Eu fui nos laboratórios que eu tinha que ir, fiz os exames que tinha que fazer. E aí eu lembro que houve algum problema de comunicação, que eu fui em um dos laboratórios, peguei meu exame e levei para casa. E eu lembro que eu passava na obra que eu fiscalizava, eu passava na frente do hospital, do laboratório, que era o laboratório ficava num hospital. Passava na frente dele todas as manhãs. Passava de manhã para ir para a obra, eu passava. E eu sempre estava com um envelope do resultado do exame no porta-luva, que eu peguei num laboratório e tinha que entregar num médico na mesma área. Aí eu passava e não entregava, até que um dia eu estou indo, apesar de atrasado, aquela história de estar correndo, eu resolvi entrar. Entrei com o carro. Entrei, cheguei e falei com a secretária do médico. Ela disse: ele quer falar com o senhor urgente. Ele está ali procurando. Bom, foi a primeira vez que eu vi um médico sair da sala. Ele saiu da sala, ele estava com um paciente, ele saiu para me atender. E aí disse: poxa vida, eu estou atrás desse exame e atrás de você há um tempão, a Petrobras está me cobrando. E hoje é o último dia de eu ia mandar isso de volta para a Petrobras. Aí pegou o exame, olhou e disse: olha, está tudo bem, você toma esse remédio aqui, né, e que eu vou dar você como apto para a Petrobras. Logo depois me chamaram. Isto é, se eu não tivesse entrado naquele momento, eu não teria entrado na Petrobras. Aquele exame ficaria ali, enfim. E aí naquele dia ele disse: ó, está apto para a Petrobras. Quando foi em outubro, eu só preciso lembrar da data, 18 de outubro de 76 foi uma segunda-feira. A quinta-feira era um feriado. E na terça-feira de manhã, o pessoal da Petrobras me ligou. O pessoal do escritório de Brasília me ligou e disse: Irani, eu digo, você quer ver o que a Baiana tem? Eu não entendi bem a pergunta, o que ele estava... Eu disse: como assim? Ele disse: não, estou brincando aqui da Petrobras e tal, e a gente está dizendo que você foi aprovado no concurso e que você tem que se apresentar segunda-feira, dia 18, você tem que se apresentar em Salvador. Eu disse: tá bom, hoje era 18, era segunda-feira, então dia 11, era assim, dia 12, hoje é dia 12, então eu tenho aí um mês e pouco para me arrumar. Ele disse: não, dia 18 agora, próxima segunda-feira. Eu disse: meu pai, mas e a carteira tem que estar dada baixa? Ele disse: tem que estar com a carteira já dada baixa. Eu disse: meu pai, eu não sei se eu vou conseguir. Enfim, eu consegui, eu entrei no prédio da Nova Cap e saí pedindo autorização, né, e o superintendente tinha que autorizar. Eu lembro que foi a primeira vez que ele me viu, disse: muito prazer, então eu estou pedindo demissão. E ele me assinou aí me disse, perguntou 2 vezes ainda: você tem certeza que você quer isso, né? Porque o governo do estado está totalmente proibida qualquer admissão. Então é isso que você quer? Eu digo: é isso que eu quero. Então ele me deu um bilhetinho, eu desci e assinou, autorizo a demissão, e aí eu desci e pedi demissão. Fui para Salvador, embarquei num domingo, né, cheguei em Salvador, foi muito interessante, encontrei com meu sogro no aeroporto em Salvador, e aí disse para ele: poxa, porque no avião as pessoas já falavam que o curso era muito difícil, né, que era muito cobrado, que era um curso muito intenso, né. E aí eu já era casado e tinha uma filha. E aí eu disse para ele: olha, eu estou vindo para cá, mas o pessoal disse que o curso aqui é muito difícil. Eu lembro que ele olhou para mim e disse: mas você veio aqui para quê? Para estudar ou para ficar gazeteando? Militarzão, né? Muito interessante. Então, assim, esse curso, quer dizer, você entra formado como engenheiro, e esse curso era assim, para se qualificar em que área? Como é que
É o essa tua curso, experiência nesses meses passados em Salvador? É o curso de engenharia de petróleo. Quer dizer, ele especializa nas técnicas de perfuração de poços, plataformas, processo de produção. Isso tudo era novo para você completamente? Totalmente novo. Eu não sabia efetivamente, porque na realidade quando você se inscreve para o curso, dificilmente você sabe exatamente o que você está se inscrevendo. Então eu não sabia o que era, o que significava aquilo. Então me inscrevi, passei durante, porque na realidade teve um período de estágio em sondas de perfuração de poços. Nós entramos no curso, foi feita uma palestra, em uma semana era para decidir se ia para perfuração ou para produção, qual era a área que escolheria. Foi a primeira vez que eles estavam fazendo uma experiência nessa área. Você escolheu o quê? Eu escolhi perfuração, porque o curso era mais curto. Depois, tem uma história interessante. O curso era mais curto de perfuração e eu estava doido para terminar e ir para trabalhar, né? Só que, quando chegou no final do curso, houve uma questão de turma A, turma B, e uma discussão entre as gerências aqui da sede, em que disseram o seguinte: olha, não tem nem perfuração nem produção, cada um escolhe o que quer. Aí eu pulei para a produção. Eu fui para a produção, foi muito interessante essa ida para a produção. Mas teve um período aí em sondas, que eu fiquei foi de outubro até dezembro, até janeiro, trabalhando em sondas. E depois fui para a sala de aula, para o curso Mas você mudou a família, foi toda para Salvador? Foi. Eu fui em outubro e a família mudou em dezembro, né? Mudamos em dezembro. Eu lembro que eu escolhi um apartamento na Bahia. Eu cheguei sozinho e escolhi um apartamento, evidentemente um apartamento barato. Eu lembro que a gente recebia na época 4.500 cruzeiros, alguma coisa assim, líquido. Esse era o que nós iríamos receber no curso. E eu aluguei um apartamento, evidentemente um apartamento barato, que era no conjunto Júlio César, ficava muito próximo do SEMBA, né, que era o Centro de Ensino da Bahia. E eu lembro que a Beth chegou, a minha mulher chegou em dezembro, eu aluguei em novembro, né, aluguei bem, R$1.200, R$1.300, alguma coisa assim, reais, cruzeiros. E aí ela chegou com a Carolina, ela era bem novinha, tinha 6 meses, e nós fui levar ela no apartamento. Ela subiu, ela entrou, ela olhou e disse: aqui eu não fico. Foi a colocação dela. Então, bom, então tem que procurar outra coisa, né? E ela botava a Carolina naquele Moisés e saía com o Fusca que a gente tinha, procurando, porque tinha uma outra curiosidade, não sei se ainda hoje é assim, mas na Bahia você procurava os apartamentos batendo nos prédios, conversando nos prédios, né, para alugar. Não era não era. E a imobiliária também, mas a grande maioria você alugava, tinha muito imóvel com porteiros, com a pessoa do prédio, alguém que estava lá cuidando. E aí nós mudamos, ela alugou um outro apartamento, mais caro, acho que era R$2.000, R$2.000 e pouco. Você ganhava quanto na Nova Cap, para a gente tentar entender o que era um salário que você tinha e que você foi ganhar na Petrobras? Você lembra disso? Lembro. A questão salarial foi... Quando eu estava em Chapecó, eu recebia 11.000 alguma coisa. Eu não lembro qual era a moeda na época. 11.000 alguma coisa. Quando eu fui para Brasília, que me falaram que tinha um trabalho em Brasília, fiscal da obra e tal, e que eu fui... quando eu apresentei minha carteira, que começaram a escrever 5.600 e alguma coisa. Eu disse: poxa, mas não foi isso que me falaram que era quase 15.000. Aí o cara disse: não, pode até chegar, mas depois que você estiver fiscalizando uma obra, se incluir o quilometragem do carro que pode receber, se incluir gratificação não sei do que, aí você pode chegar, mas no começo é isso mesmo. Então, eu cheguei numa expectativa, caiu, um valor bem mais baixo. E quando eu fui para Petrobras, em Salvador, o salário bruto talvez tivesse em torno de 6.000 e alguma coisa. Mas na Nova Cap eu já estava com um salário bem mais alto, eu estava com um salário de 9.000 e pouco. Na realidade, a Petrobras dava uma expectativa, né, de salário maior, né, depois do curso. Então você faz esse
curso, qual é o teu primeiro trabalho assim, prático, empírico, depois desse curso teórico feito lá? Depois do curso, eu fui transferido para Vitória, no Espírito Santo. Então conta um pouquinho como é que era essa experiência, como é que era a Petrobras nessa época ali em Vitória. A Petrobras em Vitória, ela ficava na Praia do Canto. Eram casas, né? Eram casas que ficavam a exploração, a perfuração e a produção. Né? Era realmente uma residência, aluguel de uma residência. Que ano é isso? Só pra gente... Em 1978, eu fui para Vitória em janeiro de 78. O primeiro do ano de 77 para 78, eu passei dentro de um hotel em Vitória. A minha família também estava, minha mãe, meus irmãos vieram do Sul, nós passamos dentro de um hotel. Foi uma experiência também interessante. Mas em Vitória eram casas, eram poucas pessoas que estavam, eu fui um dos primeiros a chegar, né, em Vitória. E nós dávamos suporte para as atividades da Bacia de Campos. Então a gente viajava de Bandeirantes, de Vitória para Campos, cidade de Campos. Em Campos pegava um helicóptero e embarcava para as plataformas. Esse era o meu trabalho, né? E eu morei em Vitória de janeiro de 78 até abril de 79. A Petrobras oficialmente veio para Macaé, quer dizer, veio para Macaé a unidade de perfuração, produção e exploração em dezembro de 79. Foi a meta colocada pela diretoria, ou a determinação feita pela diretoria, que nós deveríamos até dezembro de 79 estar em Macaé. E eu mudei em abril de 79. Né? Porque aquele negócio, vai mudar, vai mudar. Então, se tiver oportunidade, eu mudo logo. Né? Então, mudei para Macaé em abril de 79. Bom, essa era a minha atividade. Morava em Vitória, Praia do Canto, um apartamento mudou, né? Um apartamento que em Salvador, um apartamento de 3 quartos, de 2 quartos, pagava 2.500 cruzeiros novos por mês. Em Vitória eu passei a pagar 1.300 por um apartamento de 4 quartos, uma sala muito maior. O salário dobrou praticamente, passei a trabalhar embarcado, então recebia um salário maior. Enfim, houve uma mudança, passei a receber uma ajuda ajuda residência, né? Acho que é um pagamento que é feito nas transferências por um período. E então, na realidade, a mudança para Vitória deu um salto muito grande. Agora, de qualidade de vida. Assim, profissional, quer dizer, o que te marcou mais nesse teu período de Vitória, quer dizer, como desafio profissional? É interessante, porque eu cheguei em Vitória, nós tínhamos uma grande quantidade em 71 de sondas em perfuração e teste de poços. Só tinha um poço que produzia, que era o Enxova 1, na Bacia de Campos. Né? Produzia a plataforma ASS-6 e a Sédico 136D, ela produzia um poço, que era o Enxova 1. Então, tinha muitos poços em teste. Eu trabalhava embarcado e eu lembro que eu embarquei com um engenheiro para fazer estágio, primeira vez que eu estava embarcando, e fazendo era o Sabac, não lembro primeiro o nome dele, mas ele pediu demissão, foi para o ITA depois. Ele era muito inteligente, né, uma atividade tremenda. E o Sabac, fui acompanhando ele no trabalho, a cada momento que ele estava fazendo, e ele falava muito, dialogava pouco, mas falava muito, né? Falava sozinho, comandava, enfim, ele era meio genial. Né? E aí o Sabac, em determinado momento, recebeu uma ligação de Vitória. Né? Naquela época era rádio, não era ligação de telefone, não, era rádio, falhava aquele negócio. E aí eu lembro que eu sempre do lado dele, né? O tempo todo do lado, onde ele ia, eu estava do lado dele. E aí eu lembro que o engenheiro de Vitória perguntou como é que era o estagiário que estava com ele, como é que era o trabalho de estagiário. Né? E eu ouvindo, né? Ele estava perguntando e eu estou ouvindo ali. E ele disse, olha, é muito bom, ele trabalha bem e tal, está em condições de fazer qualquer coisa. E aí ele terminou de desligar o rádio e disse, olha, você está indo para a plataforma, na época, PA13, Petrobras, plataforma autorivatória 13. Você está indo para a plataforma PA13 para testar um poço. Eu disse, mas como assim? Primeira vez na sua vida? Era a primeira vez que eu embarcava. Eu já tinha trabalhado em sonda de terra, mas era a primeira vez que eu embarcava, não tinha gente. Então, não ter gente, vai você. Eu fui. Eu lembro que eu desci no heliponto, eu fiquei olhando assim, mas onde é que eu vou aqui agora, né? Como é que é isso, né?
E, enfim, mas você vai chegando, vai se inteirando, as pessoas vão chegando, vai conversando e vai se inteirando da atividade. Mas me marcou muito esse início, a preocupação de qual era a sequência de trabalho minha, né? Depois foi chegando o programa de trabalho, o pessoal foi ligando, mas aquela preocupação me deu uma certa preocupação, essa questão de não saber exatamente qual era a linha que nós tínhamos que seguir, para onde é que nós íamos, o que é que eu tinha para fazer ali naquele poço, né? Então, isso me marcou muito nesse início. Olha, tem as mais diversas. Nós passávamos 15 dias embarcado e não tinha ligação, você não ligava para a família, você não sabia o que estava acontecendo. Se quisesse falar alguma coisa, tinha que ir no rádio, né, na Petrobras, e evidentemente só em casos de alguma necessidade, alguma emergência, algum recado, então passava pelo pessoal. Mas ficava 15 dias realmente totalmente isolado, né? Hoje você tem telefone, hoje você é diferente. Então, gostaria que se retomasse, contando então sua experiência quando você vai para Macaé, que ano e qual vai ser exatamente a sua função lá? Por favor. Eu fui para Macaé em abril de 1979, mudei. Nós, pela primeira vez, eu comprei uma casa, né, que era uma casa geminada na Praia Campista, e nós compramos uma casa, e foi na mesma época que teve um aspecto importante. A Carolina de 76, ela tinha 2 anos e pouco, e nós fomos para... A Carolina dormia relativamente pouco em Vitória, e quando nós fomos E aí o médico em Vitória que examinou disse, olha, ela tem problemas X, Y, Z e tal, e aí precisa tomar Gardenal, né? E aí a Carolina começou a tomar o Gardenal, deu e passou a ser outra pessoa, né? A Beth olhava e dizia, um dia a Beth olhou e disse, olha, eu não vou dar mais remédio para minha filha, que ela é outra. Ela ficou calminha, né? E ela não era agitada. E aí nós fomos a Brasília, na casa do meu sogro, tinha um neuropediatra, né? Um médico especialista do Exército. Ele atendeu, olhou e começou, eu lembro que ele disse assim, ele perguntou, por que vocês levaram ela no médico? Nós levamos porque ela dorme pouco. Que horas ela dorme? Não, que horas ela acorda? Ela acorda 5:30 da manhã. E daí ela disse, e que horas ela dorme? Aí eu disse, 8 horas, porque a minha mãe tinha isso também, né? 8 horas na cama, 8 horas na cama, tinha esse negócio de acordar. E aí, 8 horas, ele disse, vocês já experimentaram botar ela a dormir às 10? Né? E aí foi a primeira vez que chamou atenção aquilo, né? E a segunda, ele disse, olha, primeiro ela não tem nada, segundo, ela tem que trabalhar na terra, pé descalço, você tem que deixar ela brincar, mexer com terra, tudo isso aí, e absolutamente vocês vão ver que não tem nada. Quando nós mudamos, então, voltando a Macaé, nós compramos uma casa, foi a primeira casa que nós compramos, uma casa geminada, uma casa que a gente mandou reformar algumas coisinhas e tal, e realmente nós mudamos, e a Carolina, mudamos em abril de 79, e a Carolina passou a dormir mais, passou a ser outra pessoa, e nunca mais tomou remédio, não tomou nada, efetivamente não teve nenhuma dificuldade, nenhum problema nós tivemos. Quando nós chegamos em Macaé foi muito interessante, porque eu dizia, olha, estou mudando tal data, eu dizia para o cara que estava construindo, fazendo, ele disse, tá, tudo bem e tal, e eu digo, olha, estou mudando tal data, minha mudança vai chegar a tal data, mas você não quer ver antes a casa? Eu digo, não, estou mudando tal data, estou garantindo que eu vou. E aí soltei o caminhão. Quando eu cheguei, nós entramos em casa, tinha gente trabalhando na casa, assim, umas 8, 10 pessoas, trabalhando, arrumando. A gente olhou e disse, meu Deus, como é que vai morar nisso aqui agora, né? E realmente estava muita coisa a ser feita ainda. E aí subimos, né? A Beth começou a olhar e disse, não dá para ficar aqui, criança, a gente não pode ficar. Aí subiu, foi até o banheiro em cima e abriu a torneira. Quando ela abriu a torneira, saiu água, ela botou a mão assim e fez assim. E disse, essa água é saloba. Porque ela muito próximo da praia, e o poço, que abastecia a casa, efetivamente era água saloba. Então não dava para tomar aquela água. Bom, então a partir dali foi, primeiro alguns dias em hotel, depois tivemos que botar caminhão-tanque, né, para encher a caixa d'água de 1.000 litros na época que nós tínhamos, e começamos a construir uma cisterna. Né? Nessa época também todas as noites faltava luz em Macaé. Todas as noites. Chovia e faltava luz, ou às vezes não chovia e faltava luz também. Água encanada não tinha, quer dizer, era água da cisterna que nós tínhamos. Então havia... E a área era quase deserta.
o local onde a gente morava. Muito próximo da Petrobras hoje, mas quase que deserta a área. E você trabalhava embarcado? Qual é a sua atividade nesse período? Eu trabalhava embarcado. Eu fui o primeiro engenheiro da área de completação da Petrobras que trabalhava embarcado e foi morar em Macaé. Então, quase que todos os meses alguém batia na minha casa e dizia: você precisa embarcar hoje à tarde. Porque quando faltava gente para embarcar em qualquer lugar, por algum problema, dificuldade de contato, alguma coisa, porque morava no Brasil inteiro, morava em Salvador, quem embarcava era eu. Então eu trabalhava embarcado e a Beth ficava em casa. Aí nós já tínhamos, quando nós mudamos para Macaé, já tínhamos 2 filhos, tinha a Carolina e o Alexandre. O Alexandre tinha, quando nós mudamos para Macaé, a Carolina 2 anos e meio e o Alexandre 6 meses. Então ela ficava em casa com os dois, né, faltando luz, até hoje ela conta que ficava na escada, às vezes que faltava luz, ela sentava na escada e ficava olhando, porque a casa não tinha muro, ela tinha... Então, efetivamente, era totalmente desprotegido, né? Sem contato e eu embarcado, 15 dias embarcado. Foi um período... Não foi simples, não. Não foi simples, não. Foi gostoso em vários aspectos, a questão da casa, a questão do primeiro churrasco feito também, a questão da... brincar com os filhos. Com colegas da Petrobras? Primeiro também com os colegas, mas o primeiro meu. Sozinho, né? Como bom gaúcho. Como bom gaúcho, o primeiro que eu fiz. Mas, enfim, foi um período... teve pontos excepcionais, né? E alguns que nos preocupavam com essa questão de faltar água, a questão faltar luz, não ter água, enfim. E desafios profissionais? O que te marcou nesse teu período de Macaé? Olha, a atividade da área de completação é uma atividade extremamente técnica, né? Extremamente técnica. E naquela época nós tínhamos ainda vinha sendo feito trabalhos na parte das cápsulas da Lockheed, do sistema de garupa que começou a produzir. Nós trabalhávamos, eu participei da primeira instalação, da primeira árvore de Natal molhada na Bacia de Campos, do Poço Enxova RJS, Enxova 38. Enxova 38. Né? O primeiro poço que foi instalado uma árvore de Natal molhada. Então, essa parte técnica, toda essa necessidade de absorção de questões técnicas, né? E o próprio aprendizado, porque a cada plataforma, a cada trabalho que você faz, você tem... são atividades novas, são coisas novas que surgem, não tem rotina naquele processo. Então, eu diria que esse foi um grande desafio, sem sombra de dúvida. Esse foi um desafio muito grande para mim em trabalhando embarcado. Né? Mas, assim, é um trabalho muito técnico, quer dizer, muito especializado também, né? Assim, mas, por exemplo, ocorriam acidentes? Nesse período que eu trabalhei embarcado, nós tínhamos muito poucos acidentes, muito poucos acidentes. Eu lembro, tem um fato, né, tem uma atividade, né, que eu lembro em dois navios que aconteceram, 2 testes que aconteceram muito fortes. Um foi no navio Petrobras 3, que tinha na Bacia de Campos, e nós estávamos testando um poço de pampo. Pampo é um campo que tem H2S, é altamente perigoso, né, o gás. E eu lembro que nós tivemos um problema de retirar uma coluna sem fazer a limpeza do óleo na coluna. Tivemos que fazer isso, não havia solução. Né? Evidentemente coloca barcos volta para proteção e enfim, tudo mais. Mas eu lembro que a plataforma como um todo totalmente suja de óleo, né? Várias vezes surgindo gás e jogando. Não era bem um blowout, porque ele estava restrito à coluna. Né? Na realidade houve a queda de um equipamento de Warline, uma barra de aço, e que tamponou o fundo da coluna. Então o óleo que estava ali dentro ficou todo ele. Né? A gente teve que tirar. E outra vez no Tainaron,
que nós tivemos era um navio contratado que teve uma produção de um óleo muito pesado no sul da Bacia de Campos, aqui na frente de Cabo Frio, um óleo muito pesado em que a areia, ela criou um plug, ela fechou a coluna e quando nós fomos tirando essa coluna, foi saindo, foi dando alguns pipocos muito fortes, né, de estouro com o gás que estava na coluna, comprimido entre vários plugs de areia, né. Então, eu lembro desses dois acidentes que eram um potencial acidente forte, né. Isso no período que eu estava embarcado, no período que eu estava em terra, já como gerente da área de equipamentos de completação e depois como no chefe do setor de operações de completação e superintendente de produção, nos 8 últimos anos que eu fiquei em Macaé, isso foi eu parei de embarcar 82 até 1990, final de 90, nós tivemos vários acidentes. Nós tivemos em 1984 um acidente em chuva, em que morreram 37 pessoas na baleeira. Né, eu era da área de equipamentos de completação de poços, foi na área de produção. E tivemos em 1988, em abril de 88, o acidente de enxofre em que, felizmente, não morreu ninguém, mas nós perdemos a plataforma. Né. Esse eu era superintendente de produção. Né, então estava ligada à minha área De que forma isso afetou a tua área? Que tipo de desafio ou postura foi necessário você tomar pelo cargo que você tinha na época? O primeiro, como eu trabalhava na área de completação, quer dizer, e ocorreu dentro da área de produção, né, não foi dentro da minha área, não estava afeta a minha área, nós participamos muito como, observando, vivenciando, evidentemente, né, uma dor daquelas, enfim, foi um momento muito pesado, muito triste naquele processo todo, porque se existe uma coisa que fez a Bacia de Campos crescer, foi a vontade das pessoas de fazerem as coisas, de desenvolver, e isso em todas as áreas, em todos os níveis, né? E sem dúvida um acidente daqueles tem um baque muito forte, joga as pessoas muito para baixo. O segundo eu participei muito fortemente porque eu fui possivelmente a primeira pessoa de terra que recebeu a informação. O chefe da plataforma, o engenheiro Ibsen, me ligou pela manhã, eram em torno de umas 6 horas da manhã, ele disse: Irani, eu estou ligando para você que o poço em Enxova 17 entrou em blowout, né, quando eram agora pela manhã, e nós não conseguimos controlar. Eu já pedi para evacuar a plataforma. Nós tínhamos o flotel que estava do lado, uma plataforma, né, o hotel que estava do lado da plataforma de enxofre, então as pessoas evacuaram para o flotel. Bom, a partir dali nós passamos a contatar todo mundo e ir para a empresa. Né, logo depois embarquei também, eu cheguei a embarcar na plataforma ainda quando o gás não tinha tido nenhuma ignição. Então, embarcamos um grupo grande, rodamos a plataforma, enfim. E eu participei depois do grupo de trabalho que fez a avaliação técnica das causas do acidente. Né? Foi um trabalho, na realidade, eu coordenei esse trabalho, eu fui o coordenador do grupo de trabalho. Tinha pessoas da área de perfuração, pessoas da área de produção e da área de exploração também. E eu coordenei esse trabalho que fez essa análise. E qual era o problema? Foi um problema extremamente sutil, técnico e sutil. Uhum. Eu acho que houve eu lembro que foi 2 perfurações que foram feitas com canhões no revestimento para fazer uma recimentação. E, na realidade, essas 2 perfurações permitiram que houvesse a entrada de gás no furo de cima. O peso da lama, a lama é o peso do fluido necessário para manter o poço controlado, como foi feito 2 furos, uma distância de 100 metros, se não me engano, entre eles, o de cima, a pressão não era suficiente para sustentar, então entrou a primeira bolha de gás em cima. A partir dali, entrou a primeira bolha, quer dizer, a cada momento vai diminuindo o peso do controle e aumentando o volume de gás que entra. Então, foi basicamente isso. Uma bolha de gás
lá no fundo aumenta centenas de vezes na superfície, né, para aquela pressão que tinha. Então, vem com uma força muito grande. Irani, durante assim, essa década de 80, o período que você estava em Macaé, você faz algum curso, se especializa? A Petrobras investia nisso? Investia muito, né? Em 1980, vários cursos eu fiz aqui, nessa década, no Brasil mesmo, aqui no Rio de Janeiro, Salvador, em outras áreas. Em 1981, eu passei durante 7 meses nos Estados Unidos. Nós estávamos comprando alguns equipamentos, árvore de Natal molhada, da empresa Regan Offshore, né? R-E-G-A-N, Regan Offshore. E nós compramos 3 árvores de Natal molhada, primeiras árvores que nós compramos de outra empresa que não a Vético, que vendia até. E eu fui para lá e passei 7 meses na montagem e depois, para vir para cá, na montagem, teste e instalação dessas árvores aqui no Brasil. Então eu tive um período longo, fui com a família, eu, a Beth, os 2 baixinhos ficamos morando em Torrance, que fica do lado de Los Angeles, a 20 milhas de Los Angeles. Então, já falando do Rio de Janeiro, década de 90, quando é que se deu e como é que se deu esse convite para você vir trabalhar no centro de pesquisa aqui no Rio, por favor? Essa é uma outra... essa história é interessante, porque eu tinha sido em outubro de 90, me chamaram no Rio de Janeiro, eu vou evitar colocar nomes agora, mas é o seguinte, me chamaram no Rio de Janeiro e me disseram, Irani, você... queria dizer que você vai ser transferido, se você aceitar, para Londres, trabalhar em Londres. Nós tínhamos uma atividade em Londres em que trabalhava o Costa Milan, que era o engenheiro da Petrobras, que trabalhava hoje trabalha na British Gas. O Costa Milan trabalhava na área de produção em Londres, me chamaram no Rio e disseram, você está sendo convidado para trabalhar em Londres, aceita? Eu aceito. Voltei para casa, falei para a Beth, começamos a preparar as coisas, preparar a questão de passaporte e tal, não podia falar para ninguém ainda, porque ninguém sabia, ainda não tinha sido oficializado. Quando foi? Em outubro, isso foi em setembro, em outubro aconteceu a Feira do Petróleo e aí houve uma troca de presidentes da empresa e troca da diretoria. O assunto, né, um dos diretores mudou, saiu da área que estava, foi para outra área e disse o seguinte, olha, agora eu quero que você trabalhe no SEMPES, né, venha trabalhar nesta área. E aí eu vim trabalhar no SEMPES em novembro de 90. E a família mudou em março de 91. Né. Foi extremamente difícil a saída de Macaé para cá. Nós morávamos numa casa grande em Macaé, com piscina na frente do mar, e a mudança para cá foi uma mudança complicada, porque a diferença do valor do imóvel é muito grande, né? Você veio morar em que bairro? Na Barra, num apartamento de 3 quartos, e que na realidade nós trocamos por uma das casas lá. Né? Na realidade, eu construí 2 casas em Macaé ao longo desse período, e uma das casas eu troquei. As 2 casas eu troquei, mas essa eu troquei por um apartamento na Barra. Né? O apartamento era muito menor, mas eu ainda tive que dar dinheiro de volta nesse processo, que é interessante, bem mais caro. Então, como é que foi essa tua experiência nesse centro de pesquisa e qual era o trabalho assim, que mais te marcou nesse período? É interessante porque você imagina, você faz um estereotipo de um centro de pesquisa, das pessoas e de um centro de pesquisa, né? E a primeira coisa que me chamou fortemente a atenção foi o nível, a sensibilidade das pessoas que trabalham no centro de pesquisa. Foi um período extremamente rico, de um crescimento muito grande, em que a minha maior contribuição foi a integração deste centro à Petrobras e aos órgãos operacionais, às unidades operacionais e dos órgãos operacionais ao centro de pesquisa. Você vem como superintendente? Eu venho como superintendente de exploração e produção. E aí eu costumo dizer que eu ouvia coisas na área de produção, né, quando eu trabalhava lá, e cheguei no centro de pesquisas e ouvi outras coisas. Quando as duas não eram compatíveis, quer dizer, para quem trabalhou lá e trabalhou no centro de pesquisa, verificou que
havia um espaço, uma distância, um gap, um vazio a ser vencido nesse diálogo entre um centro de pesquisa e um órgão operacional. Um outro aspecto importante é que eu cheguei com toda a verdade absoluta de um homem superintendente de produção ou um superintendente operacional. Você chega no centro de pesquisa com toda a verdade, absolutamente, com toda a verdade. 100% da verdade está com você. Como é que foi esse impacto? O impacto você vai percebendo que você não tem 100% da verdade, né? E que, enfim, você começa a perder um pouco a coragem ao longo do tempo. Uma coragem que tem que ser perdida mesmo, aquela coragem que ela é mais fruto do não saber ou da ignorância do que efetivamente da coragem com o conhecimento de causa, do conteúdo. E, enfim, foi essa transição foi muito importante para mim, né? Quer seja as pessoas, quer seja a questão a profundidade da análise, porque quando você olha um órgão operacional, de qualquer empresa, de qualquer lugar, ele vive do não parar. E um centro de pesquisa, ele vive do não errar. Quando você tenta reunir essas coisas, é muito difícil, né? O que não quer parar, não quer mudar absolutamente nada. Esse aqui vive do mudar. Então, começa a se entender melhor. Porque quais as razões que ele diz, olha, eu não sei qual é o prazo que eu te entrego isso. Por que, olha, isso aqui, é certo que vai acontecer isso? Não sei se vai. Quando te parece tão óbvio às vezes, mas não é tão óbvio não. Quer dizer, existe uma análise mais abrangente, mais profunda, que faz parte da personalidade do pesquisador, né? Então foi um crescimento muito grande. É interessante que as pessoas, você viu, eu trabalhei 12 anos na área de exploração e produção, na Bacia de Campos, e até hoje as pessoas me identificam, uma grande parcela das vezes, quase que totalidade, como sendo um homem do centro de pesquisa. Eu tive uma sintonia muito grande, um crescimento muito grande com o CEPS. E você fica quanto tempo? A primeira vez que eu fiquei no CEPS foi 3 anos e meio. Né? Foi isso, até 3 anos e 2 meses, foi isso, né, que eu fiquei lá. Teve aí a saída foi um fato interessante, né? Eu saí junto com o Estrela. O Estrela é hoje diretor de exploração e produção. Eu era superintendente de exploração e produção. E houve uma questão quanto à promoção de uma pessoa que estava na nossa promoção no centro de pesquisa, e na época a diretoria, o diretor da área não quis aprovar uma das promoções. E por essa razão o Estrela entregou o cargo. E 3 dias depois eu saí também com a chegada do novo superintendente. Você vai trabalhar onde? Eu vou trabalhar na fábrica de lubrificantes da BR Distribuidora, que tem uma característica extremamente operacional e de rotina, né? Então, que você saiu das operações da Bacia de Campos altamente diversificada e complexa, passo para um centro de pesquisas, fico 3 anos, e aí vou para uma fábrica de lubrificante onde tem uma rotina muito forte. Mas aí você tem outras percepções muito importantes. O diálogo, o vocabulário que você utiliza num centro de pesquisa é completamente diferente. Quando você vai para uma fábrica de lubrificantes, o diálogo, as necessidades, as percepções são outras, muito diferentes. Só que eu estava saindo daqui e carrego comigo, evidentemente, aquele vocabulário, aquele diálogo, aquela forma de colocar as minhas necessidades geradas no centro de pesquisa. Quando chego na fábrica, eu me percebo várias vezes não sendo entendido. E aí, pela primeira vez, eu percebi com muita contundência que, na realidade, ao não ser entendido, a deficiência era minha e não de quem não estava entendendo. Porque o meio era onde eu estava chegando. Eu era que estava chegando naquela nova cultura, naquele meio. Então, eu que tinha que buscar formas diferentes de me fazer entender para aquele grupo, se eu quisesse liderar e trabalhar com aquele grupo, né? Então, foi muito importante também, foi um outro crescimento que deu alavancou muita coisa do centro de pesquisa ali naquele momento, né? Foi muito bom. O que você considera assim, marcante dessa sua gestão ali? Né? Sem sombra de dúvidas, a questão da... Essa é a Lubrax? É a Lubrax, exatamente. É a certificação da fábrica pela ISO 9001. Foi a primeira unidade da Petrobras a ser certificada pela ISO 9001.
né? Teve uma outra que certificou um pouco antes, que foi a Relan, na Bahia, né? A refinaria Landulfo Alves, que certificou pela 9002. A primeira, a 9001, foi a fábrica de lubrificante da BR Distribuidora. Foi um esforço muito grande da equipe, uma melhoria muito grande na gestão, no gerenciamento, de uma maneira geral, e sem dúvida, a fábrica atingiu um outro patamar de gestão e de gerência. Então, esse foi um aspecto, foi muito importante. Poder, quer dizer, adquiriu isso, significa qualidade? Significa previsibilidade da qualidade, né? Quando você diz assim, eu vou chegar a tal ponto, eu vou te entregar de tal maneira, né? Então, eu acho que, eu considero esse fator, né? É um instrumento, mas esse fator foi muito importante. O outro foi o meu aprendizado, e eu acho que o meu aprendizado levou ao aprendizado de outros também, né? Nesse processo, nessa troca que faz crescer, né? A troca E você fica quanto tempo nessa? Eu fico na fábrica. Também, né? É uma superintendência, da BR Distribuidora. Eu fico até, eu iniciei lá em abril de 94 e fui até maio de 96. Nesse período aí, antes de abril, quando eu saí do Sempre e fui para a fábrica, eu passei 2 meses na Braspeto, na Petrobras Internacional. Mas ali só estagiando, enfim, verificando como é que era a atividade. Então, de 94 até 96, eu fico na fábrica de lubrificantes. E em maio de 96, eu vou para a sede da Petrobras, para a área de exploração e produção, para ser gerente geral de produção do EIP, da área de exploração e produção. Que também é um outro ambiente de trabalho, uma outra experiência, né? É uma outra experiência, é um outro ambiente de trabalho. Outro tipo de profissional também, né? Outro tipo de profissional, outro tipo de técnica, outro tipo de atividade. Ali você exige que você tenha um trabalho, uma articulação muito grande com as unidades, porque você trabalha com todas as unidades. E, enfim, exige um controle, exige uma prestação de um serviço. É outra coisa. Trabalhar na sede, não tenha dúvida que é outro mundo, né? Quem sai de uma fábrica de lubrificantes com uma rotina, com uma entrega, com um cliente bastante definido e passa para uma gerência geral de exploração e produção. Viajava muito ou as informações chegavam até você? Não, viajava bastante. Já como gerente geral, eu diria até hoje essa gerência existe, ela viaja muito. Né? Qual é a Viaja responsabilidade dessa gerência? Ela é responsável pela área técnica, né? De toda a produção de petróleo e gás do Brasil. Mas em termos de supervisão, essas viagens funcionavam em termos de supervisão do trabalho? Supervisão, reuniões com as áreas, nessa linha, né? Seminários, palestras, enfim, é uma atividade bastante intensa, né? Bom, Petrobras produz hoje 1 milhão de petróleo, quase 1.600.000 barris por dia, né? Além do gás. Então, é uma atividade muito, muito importante, muito forte, com uma interação muito grande com as áreas e com outras áreas dentro da empresa, né? Área de refino, área de... Quer dizer, depois você até volta para o centro de pesquisa, é isso? Quando, em 1999, foi trocada a diretoria, e aí eu fui convidado a assumir a gerência executiva do centro de pesquisa. Eu já voltei, mas daí como gerente geral do centro de pesquisa, não é mais de área, não. Quer dizer, duas questões, né? Assim, para a gente ir devagarzinho costurando o final do depoimento, quer dizer, a gente vai acompanhando a tua trajetória, a gente vai vendo que você é um engenheiro assim, de carreira e vai acabando direcionando a sua área toda para a gestão, né? Uhum. Isso é uma coisa. E a outra que eu queria que você colocasse um pouquinho, né? E a outra, assim, isso, quer dizer, você parava para pensar um pouco na tua trajetória de vida, quer dizer, você que tem uma história de vida lá em Santa Maria e depois você está chegando num cargo de gerente executivo de um centro de pesquisa da Petrobras, século XXI, você pensava sobre isso? Não, essa é interessante. Talvez esse espírito essa personalidade, né, de gestão, eu nunca fiz uma análise maior para verificar esse paralelo, como é que se deu e como é que se dá, né? Não cheguei a fazer essa análise, não. Essas coisas foram se tornando muito, muito repetitivas.
uma tristeza quando sai e uma alegria quando chega. Todas elas. Né? Triste ao sair, chega, começo a perceber, é natural em mim, começo a perceber o que pode ser feito, o que eu acho que pode ser feito, e aí começo a fazer, e aí começo a encontrar objetivos e respostas e crio um outro mundo, talvez. Né? Então, não é que o outro fique para trás, não. O outro fica um pouco... eu não fico com... A tristeza de ter saído do outro não permanece, não. Ela não absolutamente, ela vai sendo... voltar a um centro de pesquisa, você mesmo disse, quer dizer, que no fundo você hoje, na empresa, quer dizer, é marcado o seu período no centro de pesquisa, quer dizer, você volta a ele, quer dizer, você quis voltar, você é convidado, você... Não, eu fui convidado para voltar. Né? Na realidade, eu não esperava naquele momento que me convidasse para o centro de pesquisa. Mas, sem sombra de dúvida, um convite irrecusável, né? Foi uma alegria, porque, na realidade, outros talvez tenham percebido, quer seja por buscar algumas informações ou conversar com as pessoas, talvez outros tenham percebido, mais do que eu, essa sintonia minha com o centro de pesquisa. Né? Ou, não sei se mais que eu, tenho percebido fortemente essa minha sintonia com o centro de pesquisa. Então, o retorno foi excepcional, foi muito bom, né? Porque eu já conhecia, pude fazer muitas coisas ali no centro de pesquisas, enfim, foi... Mas nessa segunda ida ao centro de pesquisa, quer dizer, qual era o teu gol, né? Quer dizer, no fundo, você tinha uma meta nessa gestão, você tinha mais um desafio, né? Na realidade, eu acho que a gente trabalha, se eu pudesse resumir o que a gente faz, eu acho que a gente trabalha o tempo todo com dois objetivos que servem para qualquer atividade que se tenha. Na gestão, evidentemente, né? Nas gerências. A primeira é que você possa sair da sua sala hoje e voltar daqui 60 dias e o trabalho continuar andando bem. Então você trabalha para isso. Né? Não significa, evidentemente, que não é assim que acontece, mas você trabalha para que você pudesse simplesmente sair e absolutamente sair do seu trabalho e continuar tudo andando bem. Eu costumo dizer para as pessoas, quando eu saí, quer ser o centro de pesquisa, da fábrica, que as pessoas dizem, poxa, mas você vai, várias vezes, né, amigo, você vai sair, isso aqui vai mudar e tal. Eu digo, olha, mesmo que mude, se não ficou alguma coisa, não valeu o meu trabalho. Absolutamente não valeu. Se não ficou algo daquilo que eu me dei ali, se efetivamente não plantou, se a equipe toda não mudou, se as pessoas não tiveram alguma mudança, né, se não teve é porque não teve uma contribuição. Então, absolutamente não. Eu não formei nada, né? Eu só deformei quando estava ali, deformando com a minha presença naquele processo. Então, uma é para que eu acho que se trabalha para não fazer, para que se possa, para que a gerência não faça nada. Esse é um dos objetivos que vale para qualquer gestão. E o outro que eu acho é integrar. Você ter uma integração. Se você analisar a história no mundo das empresas, das pessoas, é a busca da integração, é a busca de um todo, né, o tempo todo. Então, o meu grande objetivo como gerente executivo, voltei ao SEMPES, era fortalecer, dar uma velocidade nesse processo. Com um conhecimento ou com uma convicção muito grande, que no centro de pesquisas, assim como em outros lugares, mas ali é muito forte isso, basta você dar os instrumentos que as pessoas vão desenvolver no trabalho. O que você precisa é dialogar e acertar qual é a direção que nós vamos ir, o que nós estamos buscando aqui. É acertar isso com a equipe, mas eles desenvolvem... É a gestão, né? Eles desenvolvem efetivamente com uma qualidade excepcional do trabalho. A profundidade com que analisam, o que vem de trabalho. Então, o grande objetivo, sem sombra de dúvida, o primeiro já foi esse na área de exploração e produção, quando cheguei a primeira vez. O segundo, mais que nunca, era fazer essa integração de uma maneira muito forte. E hoje? Onde é que você Bom, está trabalhando? Como é que... Mas eu saí do SEMPES e fui ainda para... Talvez o trabalho mais marcante que tenha ficado, ou que vai ficar na Petrobras, seja a área do segurança, meio ambiente e saúde. Então me fala um pouquinho, me fala como é que é a tua inserção assim, nessa área hoje. A área de segurança, meio ambiente e saúde, eu estava em janeiro de 2000. É uma área nova? Era uma área nova na
Não, nós tínhamos a empresa tinha a SUSEMA, Superintendência de Segurança e Meio Ambiente. Né? Era uma superintendência, era primeiro uma assessoria, depois uma superintendência, mas que tinha uma atividade muito limitada à sede, muito limitada a questões tipo consultoria, enfim, alguns trabalhos muito voltados para a área da qualidade, né? Um trabalho importante que foi feito na empresa ao longo da história da empresa, mas muito restrito o trabalho da área de segurança, meio ambiente e saúde que existia até 2000. Com o acidente da Baía de Guanabara, em 2000, em janeiro de 2000, eu fui chamado pela diretoria para coordenar um programa, que era o Programa de Excelência em Gestão Ambiental e Segurança Operacional. Um grupo de trabalho que fizesse um estudo e uma proposta para que acidentes iguais àqueles ou similares àqueles da Baía de Guanabara não voltassem a acontecer na empresa. Quer dizer, eu tinha que gerar um projeto para que fosse preventivo. Né? Tinha um grupo trabalhando na correção, mas era um projeto. Eu era gerente executivo do Centro de Pesquisas e nós criamos um grupo, tínhamos 10 pessoas no grupo, 10 pessoas, foi oficializado o grupo de trabalho. Que tipo de profissionais eram esses 10? Qual era a Gerentes de todas as áreas. 10 gerentes de todas as áreas. Gerente do mesmo Centro de Pesquisa, tinham outros gerentes da minha área, gerentes da área de abastecimento, da área de IP, de todas as áreas da empresa nós tivemos gerentes trabalhando, basicamente gerentes, esses 10. Do grupo participaram, quer dizer, de uma forma, contribuições em tempo integral em torno de 80 pessoas, 80, aí sim, técnicos, engenheiros, gerentes, geofísicos, químicos, de todas as áreas, geólogos, todas as áreas, em torno de 80 pessoas em tempo integral, de janeiro até março. De que ano? De 2000. O trabalho começou no dia 23 de janeiro de 2000. O episódio de Baía de Guanabara foi no dia 18 de janeiro de 2000. Então foi 5 dias depois nós começamos esse trabalho. E tivemos uma participação também não em tempo integral, em torno de 500 pessoas. Aí consultores externos, professores, empresas externas, enfim. E criamos fizemos um relatório que gerou a nova área de segurança, meio ambiente e saúde da empresa. O trabalho basicamente foi 3 áreas. Uma área de contingência, que nós chamamos de rede de proteção. Um outro trabalho de obras para prevenção, para nós prevenirmos tudo que se tinha de reparo de dutos, reparo de plantas de processo, o que nós tínhamos de obras para fazer, bacias de contenção. Preventivo. Todo trabalho preventivo, mas obras. E um terceiro item que era de gestão, que foi o maior deles, foi o mais importante deles, que permanece até hoje. Né? Todos os 3 permanecem, mas esse de gestão, eu digo, permanece essa dinâmica com muito mais força. E que visava nós adaptarmos a forma de trabalhar ou estruturarmos uma forma de trabalhar que fosse a práticas no mundo todo, né, em outras empresas, e adequadas, evidentemente, às nossas características, né, uma coisa e outra. Esta área, na realidade, eu fui para ela em maio de 2000 e nós aprovamos a nova estrutura em outubro de 2000. Quer dizer, esse relatório foi feito e foi aceito e Foi aceito. Nós investimos $1 bilhão nesse período, quer dizer, foi gerado projetos para investimento de $1 bilhão. Nós geramos uma contingência que hoje sem dúvida, não é a melhor contingência internacional de todas as empresas que têm contingência. Sem dúvida é a empresa que tem a melhor contingência, a melhor esquema de contingência de uma empresa. Nos Estados Unidos você encontra vários sistemas de contingência, mas é feito por várias empresas, é feito por cooperativas, é feito por um conjunto de empresas. A maior estrutura individual no mundo e a de melhor qualidade, sem sombra de dúvida, é da Petrobras hoje. Nós tivemos a área de gestão, que nós temos um programa de segurança de processo que está em andamento. Hoje nós tivemos, se você olhar o ano de 2002, nós já somos benchmark em questão de volume de óleo vazado, quer dizer, a empresa que menos teve vazamento de óleo das grandes empresas de petróleo no mundo foi a Petrobras. No mundo. O nível de acidentes de trabalho caiu tremendamente. Evidentemente, nada é assim. Você atribui isso a essa... Porque
eu preciso te fazer uma pergunta antes. Que é uma Só qual foi a pergunta que bacana. você fez? Você fez uma pergunta Não, eu agora queria na... saber, quer dizer, você estava dizendo que Nível essa de coisa acidentes? contenção, se isso é fruto, quer dizer, desse sem dúvida. relatório gerido na sua gestão. Sem dúvida, não é fruto desse trabalho. É fruto desse trabalho, sim. Então vamos retomar daí e depois você vai meio costurando a sua atividade hoje, tá? Eu tenho 2 perguntas que eu preciso te fazer, a gente tem mais ou menos 10. Então, essa estruturação da área de segurança, meio ambiente e saúde, ela fez com que nós tivéssemos hoje a melhor contingência internacional, né, das empresas, de empresas. O nível de acidentes caiu sensivelmente, está num patamar, eu diria, aceitável. Nunca é aceitável nenhum acidente, né, mas está num patamar razoável e continuamos trabalhando para dar uma sustentação para diminuir mais esses indicadores, ou melhorar esses indicadores, diminuir o número de acidentes. O número de fatalidades vem caindo, isto é um outro aspecto importante ser colocado. Fatalidade é inaceitável zero, qualquer meta que possa imaginar, né? E nós estamos trabalhando e efetivamente nós estamos com o nível reduzindo, né, bastante. Eu às vezes digo para as pessoas, alguém pode dizer, não, mas tivemos apenas uma fatalidade. Vai falar para aquela família que foi apenas uma, não existe, né, não há como você ter dessa maneira. Então, tem um trabalho muito grande. Agora, esse trabalho, ele teve, além da Baía da Guanabara, nós tivemos outros 2 eventos muito fortes, né? Que foi o evento do Rio Iguaçu, da Repar, com aquele vazamento para o Rio Iguaçu, e tivemos um vazamento e tivemos a P-36 também, né? Que também foi um acidente, uma tragédia com 11 pessoas que morreram. Nesse período, eu tenho alguns pontos importantes da minha vida. Eu tive aí, no período da área de segurança, meio ambiente e saúde, SEMPS e segurança, meio ambiente e saúde, foi quando o Alexandre adoeceu. Então foi um período muito difícil. Por trás disso tudo foi assim, de um lado, né, dificuldade tremenda de vivenciando a luta do Alexandre, e do outro lado a questão acidentes, discussões, entrevistas, enfim, é um meio difícil de você equilibrar, né? Não havia nenhum momento de você estar mais tranquilo, não. Nem lá, nem cá, não havia onde você estar. Então, eu diria, essa área de segurança, meio ambiente e saúde, esse período foi muito forte para mim. Você em compensação, mídia, né? tive. Agora, em compensação, hoje, de tudo isso, e realmente em compensação, se tem menos fatalidades, se tem menos acidentes, enfim, tem um resultado, está aí o resultado. Tá. E hoje? Como é que é um dia seu? Qual é seu gol? Olha só, da área de segurança e ambiente e saúde, eu fui para a diretoria da Petrobras. Eu fiquei 1 ano e eu entrei em novembro e saí em janeiro, né? Então foram 14 para 15 meses na diretoria de serviços, que cuida da área do centro de pesquisas, da área de materiais, serviços compartilhados, engenharia, segurança, meio ambiente e saúde, e a tecnologia da informação. Então, e ainda o SAP, né, o sistema ainda que está nessa área. Então, é uma área extremamente dinâmica e muito grande. Passei aí, então, esse período cuidando da área de segurança, meio ambiente e saúde, que saiu da presidência e passou para essa área quando eu fui para a diretoria. Então, vivenciei 1 ano essa gestão mais excepcional realmente para a vivência, para currículo, para tudo, né? Uma diretoria de uma empresa do tamanho e a forma como é a Petrobras, e é sem dúvida um orgulho muito grande. E aí, com a troca da diretoria, eu fui convidado para assumir a gerência executiva da área de desenvolvimento de sistemas de gestão, que cuida da área de organização, da gestão, da avaliação da gestão do conhecimento da empresa. Eu costumo dizer, em termos de propostas, você estar hoje numa avaliação de desenvolvimento de sistemas de gestão, ela tem um grande potencial de propostas de transformação na empresa. Evidentemente, quem vai assumir a posição de transformações maiores é a diretoria, o presidente, a diretoria e o conselho de administração. Mas a minha grande proposta é, através de um plano de gestão e organização, gerar uma
integração maior da Petrobras em outros tantos níveis, né? Agora podendo ser muito mais abrangente, né? Com a sociedade de uma maneira geral, com as comunidades da qual nós participamos, com as empresas terceirizadas, a própria integração interna das atividades através instrumentando ou facilitando as relações internas dentro da empresa. Então a gente está com uma meta de dar um grande salto, uma proposta de um grande salto de integração da Petrobras. E qual é a importância dessa integração da empresa com a comunidade, por exemplo? Eu costumo dizer que a comunidade que está em torno das nossas atividades é efetivamente quem nos dá a licença de operação. É a sociedade que nos dá a licença de operação. Você tem licenças as mais diversas, né? Licença ambiental, licença operacional, licença dos mais diversos órgãos reguladores e fiscalizadores. Mas a efetiva licença quem nos dá é a sociedade onde você atua, não tenha dúvida, é a sociedade e a comunidade mais fortemente, né? Então eu acho que nós temos uma contribuição muito grande e se tem condições de, através desse trabalho, dar uma sustentabilidade, né, ao nosso desenvolvimento. Eu costumo dizer que nós precisamos sair do pensamento linear para o pensamento de sustentabilidade, um pensamento mais abrangente, maior, né, que inclua realmente o conjunto todo da sociedade da maneira mais ampla, né, da sociedade e, evidentemente, as questões ambientais também. Só para a gente estar encerrando, né? Você pode exemplificar um projeto, por exemplo, ambiental da Petrobras com alguma comunidade específica? Eu acho que nós podemos... tem dois projetos, né, que eu colocaria. Um que já começou há muitos anos atrás, há mais de 20 anos, e que foi o projeto Tamar. Mas tem um aspecto importante nesse projeto, que hoje mais de 1.000 pescadores que viviam da pesca à tartaruga, eles vivem da preservação da tartaruga. Além desse, nós temos um outro projeto que está iniciando agora, que se iniciou nessa fase que eu estava na área de segurança, meio ambiente e saúde, que nós lançamos larvas de caranguejos do tipo Uçá, aqui na Baía de Guanabara, no Manguezais. E estamos acompanhando e lançamos agora também no Paraná. Se esse projeto que está sendo acompanhado pela Universidade Federal do Paraná der certo, né, pelo IBAMA e pela Universidade Federal do Paraná, se der certo, nós podemos também transformar ou dar uma sustentabilidade a uma grande quantidade de pessoas, uma comunidade de catadores de caranguejos no Brasil inteiro, através de um trabalho em que possa ter sustentabilidade, né, criação e sustentabilidade de caranguejos. Porque hoje, de uma maneira geral, basicamente no Brasil inteiro, você tem uma redução, né, da disponibilidade de reprodução de caranguejos está diminuindo, né, porque vai se tornando cada vez maior o número de pessoas que catam e cada vez menos caranguejos disponíveis. Então, eu acho que esses projetos em que você tem uma ligação, que de uma forma está ligada à sua atividade, mas que você tem uma sustentabilidade. Além de projetos tipo atratores de peixes em áreas, tipo é feito no Rio Grande do Norte, vamos fazer aqui no estado do Rio de Janeiro. Enfim, tem vários projetos que nós podemos ter uma relação uma relação consistente, uma relação forte, uma relação consolidada com uma sociedade. Bom, então para encerrar, quer dizer, você é um gaúcho vivendo no Rio de Janeiro, né? Você mora em que bairro e um pouquinho sobre a tua família, filho? Tá bom. Um eu moro na Barra da Tijuca, adoro o Rio de Janeiro, eu costumo dizer que é difícil morar em outra cidade no Brasil, mas adoro o Rio de Janeiro. E moro na Barra da Tijuca, moro no Rio de Janeiro desde final de 90, início de 91. Hoje aqui somos eu, a Beth, a minha mulher, que é assistente social, a Carolina, que é advogada, já é casada, tem o trabalho dela, já exerce o trabalho, a profissão dela, e tem o Alexandre que está no outro plano. O Alexandre foi em 2001. E uma perda, né? Não tem jeito, né? Nada.
Alexandre, né? Em 2001. E Faz Bom. churrasco no Rio de Janeiro? Ou como é que é? faço muito. Faço sim. Gosto de fazer churrasco, gosto de tocar violão. Né, violão é um hobby sério, não é um hobby tão... Eu gosto de cantar em alguns barzinhos quando eu vou com o pessoal, então é gostoso. Então são quantos anos de Petrobras? 76, 27 anos. 27 anos de Petrobras. 27 anos. É uma vida, né? A vida toda de... O que significa Petrobras para você? Significa realização, né? Significa crescimento. Né? Eu acho que houve... É interessante porque eu até na área mesmo na Bacia de Campos, eu tinha uma visão muito técnica, muito tecnicista das coisas, né? E quando fui assumindo gerências, né, fui começando a perceber, e principalmente a superintendência de produção em Macaé a primeira vez, fui percebendo que havia um conflito muito grande, né, às vezes nessa relação, e que me fez despertar para questões para um diálogo cada vez maior, mais aberto. Isso fez com que houvesse um crescimento muito grande. Então, acho que a realização e crescimento, né, um crescimento muito grande com a Petrobras. Então, para encerrar, o que você acha desse projeto de memória dos trabalhadores da Petrobras? O que achou de ter dado o seu depoimento, contribuído para o projeto dando um depoimento? Aspectos importantes. O primeiro é o seguinte, sem sombra de dúvida, né, eu costumo dizer, as pessoas todas dizem, mas eu gosto de dar um exemplo. Se nós construirmos duas fábricas perfeitamente iguais, né, idênticas, e colocarmos dentro dela 100 pessoas trabalhando em uma e 100 pessoas trabalhando na outra, por mais que você escolha as características dessas pessoas, digamos que você, uma a uma, você conseguisse escolher as características similares, você terá duas fábricas diferentes. Né? Ao final terá duas fábricas diferentes. Se fizer duas casas, né, idênticas, e botar duas famílias iguais a entrarem nas casas, entre e depois você vai sentir ou vai ver que são duas casas diferentes também. Então, quem faz uma empresa, ou quem faz sem dúvida nenhuma, são as pessoas. Né? A Petrobras, eu acho que ela tem ela é um símbolo da capacidade de realização. Né? Ela tem essa capacidade, ou tem essa realização, e é um símbolo da capacidade de realização das pessoas e, evidentemente, dos brasileiros. Eu acho que a grande contribuição que ela deva dar, e que eu trabalho a vida toda para isso, eu acho que a vida dentro da Petrobras, é que nós possamos contribuir cada vez mais com a evolução da percepção da sociedade brasileira. Eu acho que o primeiro passo para você corrigir qualquer coisa ou para evoluir é perceber. Né? Eu acho que essa é a grande contribuição que ela tem que dar. Né? Nesse processo que eu citei de maior integração com a sociedade e com os mais diversos segmentos da sociedade, órgãos, reguladores, enfim, qualquer relações comerciais, é fundamental, ou se busca nesse processo, né, um crescimento, e com isso, evidentemente, tem que vir antes disso a percepção. E o que achou de ter dado um depoimento para esse projeto? Emocionante. Foi interessante, eu diria, foi uma espécie de terapia, viu? Porque eu lembrei de tanta coisa aqui que eu absolutamente não tinha... estava lá né, guardado em alguns cantos, e outras tantas que eu lembrei que não falei absolutamente por falta do espaço, né, que eu, como não tinha citado, são coisas que eu fui lembrando e que ficaram aqui do lado e que, sem dúvida, é importante lembrar. Né, fazem parte de uma... emocionante e, sem dúvida, de uma parte de uma terapia também. Tá ótimo, então eu agradeço pelo bonito Obrigada. depoimento, Irani. Muito obrigada pela contribuição. Obrigado a vocês.